Bem, então, o presidente americano Donald Trump recusou-se publicamente a impor sanções contra a Rússia e declarou que ainda acredita no desejo do ditador Putin de acabar com a guerra. Mas, na verdade, muitos especialistas já sugerem que, na realidade, sanções adicionais contra a Rússia prejudicariam o desenvolvimento dos negócios americanos. Trump deseja maximizar as oportunidades econômicas para os Estados Unidos da América. E se Trump mudar de rumo novamente, Putin conseguirá exatamente o que queria. Não só o fim da pressão americana sobre a Rússia, mas também uma profunda fissura dentro da OTAN entre os americanos e seus aliados europeus. Porque Trump, em 10 de maio, prometeu aos europeus apoiar a ideia de que se Putin não concordar com um cessar-fogo por pelo menos 30 dias, tanto a Europa quanto os Estados Unidos da América imporiam sanções draconianas coordenadas contra a Rússia. Mas Trump diz que essa não é a minha guerra, e ele tem uma linha vermelha, depois da qual ele certamente sairá dessas negociações de paz. Além disso, hoje no Departamento de Estado dos Estados Unidos, responderam se apoiariam as sanções draconianas de Lindsey Graham contra a Rússia. Se, por exemplo, o Senado for contra a vontade da Casa Branca e ainda assim votar a favor da imposição de sanções contra os russos. E agora Marco Rubio diz que o presidente americano não quer fazer isso e vai impedir isso de todas as formas possíveis, para que o Congresso dos Estados Unidos da América não consiga impor sanções contra a Rússia de forma alguma. Meu nome é Alexei Petty. Hoje é 21 de maio. Vamos discutir esse assunto juntos. Por que Trump se recusa publicamente a impor sanções contra a Rússia? Por que ele mais uma vez muda sua posição e o que devemos fazer a respeito disso? Antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe um like, escreva um comentário e, além disso, assine o meu canal no Telegram. O link para ele está na descrição deste vídeo. Lá publicamos as notícias em tempo real conforme chegam. Agora vamos falar sobre tudo em ordem. Então, na véspera, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, declarou que não imporia sanções contra a Rússia, pois existe uma chance de progresso nas negociações. Citação. Porque eu acho que há uma chance de fazer alguma coisa. E se você fizer isso, impor sanções contra a Rússia, você também pode tornar tudo muito pior. Mas pode chegar um momento em que isso realmente aconteça. Durante um discurso no Salão Oval, Trump também disse aos jornalistas que, em uma conversa telefônica, perguntou ao ditador Putin quando ele planeja parar o derramamento de sangue na Ucrânia. Eu disse, diz Trump, quando vamos acabar com esse derramamento de sangue? Quando vamos acabar com esse banho de sangue? Isso é um banho de sangue e eu acredito que ele quer acabar com isso. Trump foi questionado sobre como ele perguntou e respondeu. Ele disse, bem, não vou comentar essa questão de forma alguma. E segundo Trump, se ele achasse que não poderia ajudar, ele se afastaria dessas negociações. Estou lhe dizendo, há grandes egos envolvidos. Mas eu acho que algo vai acontecer. E se isso não acontecer, eu simplesmente me afasto e eles terão que continuar. Essa é a posição do presidente americano que batia no peito com o punho e gritava: sim, em 24 horas vou acabar com essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Biden é fraco, todos ao redor são fracos, só eu posso vencer. E mais uma vez destaco, em certa medida, declarações semelhantes sobre a Ucrânia, sobre a faixa de Gaza, ajudaram Donald Trump a vencer as eleições presidenciais. Agora ele diz, ouçam bem, se nada acontecer eu simplesmente recuo, deixo que eles mesmos lidem com isso lá. E vocês, não vou nem me expressar, aqueles que votaram em mim, bem, sim, eu enganei vocês. Se vocês votaram em mim por causa desses fatores que mencionei, então eu enganei vocês. Não tem nada demais, agora é só andar por aí e se alegrar com essa escolha. Mas como assim? Trump, claro, diz que acredita que Putin quer a paz. Mas o New York Times escreve que os motivos lá são um pouco diferentes. Segundo o New York Times, após conversar com Putin, Trump afirmou que Rússia e Ucrânia devem encontrar uma solução para a guerra por conta própria. Parece que ele planeja se afastar das negociações de paz. Trump também recuou de suas próprias ameaças de se juntar à campanha europeia de pressão, que incluiria novas sanções contra a Rússia. Assim, Putin consegue o que queria. Isso não é apenas o fim da pressão dos Estados Unidos sobre a Rússia, mas também uma divisão dentro da OTAN. Europeus e americanos têm visões completamente diferentes sobre o assunto. Embora em 10 de maio eles parecessem ter concordado com uma posição. Bem, e como declarou um dos funcionários da Casa Branca, o motivo é que sanções adicionais contra a Rússia atrapalhariam o desenvolvimento dos negócios. E o presidente Trump quer expandir ao máximo as oportunidades econômicas para os americanos.
Funcionários americanos, em resposta às críticas, afirmaram que as sanções existentes contra a Rússia, impostas após a invasão em 2022, continuam em vigor. Bem, Trump não cancelou nada, então fiquem felizes. Isso já é bom. No entanto, o subtexto da conversa de Trump com Vladimir Zelensky e os europeus é que a era dos esforços diplomáticos americanos, das novas armas para a Ucrânia e das sanções econômicas contra a Rússia está rapidamente chegando ao fim. E depois, o New York Times escreve: vários funcionários europeus declararam que, pelo que entenderam dessa conversa, não devem esperar que os Estados Unidos se juntem a eles em breve para exercer pressão financeira adicional. Trump de fato passou ao que, na opinião de alguns líderes europeus, é seu verdadeiro objetivo: a normalização das relações entre Washington e Moscou. Novamente, esta é a tese que venho defendendo há vários meses, que a principal ideia, tanto para Putin quanto para Trump, é a normalização das relações entre a Rússia e os Estados Unidos da América, e a questão da Ucrânia simplesmente fica em segundo, terceiro, quarto plano. Bem, e daí em diante? No artigo do New York Times disse: decepcionado com o lento progresso e a intransigência de Putin, Trump pensa publicamente em desistir das negociações. Em postagem na segunda-feira, ele deixou claro que quer retirar os Estados Unidos da América das negociações e passar a fechar acordos comerciais com a Rússia. Trump busca ajudar as empresas americanas a lucrar com o setor energético russo e com minerais de terras raras. Embora, por enquanto, os Estados Unidos da América insistam que nenhum desses acordos pode acontecer até que um acordo de paz seja firmado entre a Rússia e a Ucrânia. Ao mesmo tempo, segundo fontes, Putin aparentemente entende o interesse de Trump pelo comércio e direcionou grande parte da conversa deles para possíveis relações econômicas. Como resultado, a Europa agora está caminhando para novas sanções, enquanto os Estados Unidos, ao que parece, estão prontos para seguir na direção oposta, tentando deixar a Ucrânia de lado e estabelecer relações mais estreitas com a Rússia. Essa é exatamente a divisão dentro da OTAN que Putin tentou criar e explorar em seu próprio interesse ao longo de 2 décadas. E então, um dos altos funcionários europeus disse que Trump, ao que parece, nunca esteve realmente interessado em aderir às sanções contra a Rússia, caso ela se recusasse a um cessar-fogo incondicional. As ameaças dele eram basicamente demonstrativas. Os Estados Unidos não participaram do desenvolvimento de novas sanções sérias, foi só o Trump ameaçando, prometendo alguma coisa, mas na prática nada realmente aconteceu. Ao mesmo tempo, as divergências entre americanos e europeus sobre o apoio à Ucrânia provavelmente vão se agravar em 2 próximas cúpulas. É a cúpula no Canadá, que acontecerá em meados de junho, e a cúpula da OTAN em Haia uma semana depois. Essas 2 cúpulas vão mostrar, espero, para onde Donald Trump está se inclinando, e aí todo mundo vai entender. Lá eles não poderão mais se esquivar. Os americanos já estão promovendo a ideia de que, no final dessas 2 cúpulas, é necessário assinar algum tipo de comunicado final. Vamos tirar de lá as frases sobre a promessa de apoio à Ucrânia, tirar as frases sobre a entrada da Ucrânia na OTAN, tirar as frases de condenação à Rússia, tirar as frases de que foi uma guerra não provocada, tirar a frase de que foi uma agressão contra um estado vizinho. Ou seja, vamos tirar tudo. Porque Donald Trump gosta muito de assinar acordos. Trump foi ao Oriente Médio para assinar acordos bilionários, simplesmente acordos de muitos bilhões com o Catar, a Arábia Saudita, os Emirados. E ele tenta fazer o mesmo com os russos. E ele já fala abertamente em público que quer fazer negócios e que a guerra na Ucrânia pode continuar. Eu queria, mas a culpa é dos europeus, do Biden, do Zelensky e de todos os outros, não do Putin. Essa é a lógica do Trump, e ele, claro, não pretende impor sanções. Além disso, Trump acha que Washington não deveria ter se envolvido de forma alguma na guerra russo-ucraniana. Durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, após a conversa com Putin, ele declarou que esse é um problema da Europa. Trump destacou que os Estados Unidos da América se envolveram em algo no qual nem deveriam ter participado. Novamente, essa era uma situação europeia e ela deveria ter permanecido assim. Porém, a administração anterior nos persuadiu a nos unir e contribuímos com muito mais recursos do que a Europa. Além disso, Donald Trump afirmou que tem uma linha vermelha em sua mente sobre quando ele desistirá dos esforços para acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ele insistiu no progresso alcançado durante a conversa de 2 horas com Vladimir Putin, mas repetiu suas ameaças de sair do processo de negociação e resumiu com a frase: "Esta não é a minha guerra".
É interessante que, como você deve se lembrar, no Senado do Congresso dos Estados Unidos da América está o projeto de lei de Lindsey Graham, que já conta com o apoio de 80 votos dos 100. E este é um projeto de lei bastante sério sobre sanções contra a Rússia. E um dos principais pontos é uma tarifa de 500% para aqueles países que continuarem comprando recursos energéticos da Rússia. E como vocês sabem, existe um mecanismo, eu já falei sobre ele, existe um mecanismo pelo qual o Congresso pode votar esse projeto de lei, aprovar sanções contra a Rússia e Trump não poderá vetá-lo. Para isso existe um mecanismo, ele é realista e consiste no fato de que tanto o Senado quanto a Câmara dos Representantes devem aprová-lo com 2/3 dos votos. Isso é suficiente. E há votos suficientes, tanto lá quanto lá, ou seja, eles podem fazer isso. Porém, como você entende, o Partido Republicano está atrasando esse processo, pois eles ainda consideram a posição do presidente americano, Donald Trump. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos da América, comentou hoje sobre o projeto de lei do senador republicano Lindsey Graham, que propõe a introdução de sanções severas contra Moscou. Durante uma apresentação no Comitê de Relações Exteriores do Senado, Marco Rubio foi indagado se apoiaria pessoalmente essa iniciativa. Ele respondeu que isso pode acontecer se realmente ficar claro que os russos não estão interessados em chegar a um acordo de paz. Ou seja, ainda não está claro para Rubio. Ele diz Marco Rubio. Mas Trump acha que agora, se começarmos a ameaçar com sanções, os russos simplesmente vão parar de falar. Para nós, é importante ter a oportunidade de falar com eles e incentivá-los a sentar à mesa de negociações. Depois perguntam ao Rubio: como vocês os incentivam? Mas ele não responde, pois não há como. Isso é só mais uma desculpa para explicar por que eles não fazem isso. Trump afirma que ameaçar Putin com sanções é loucura, pois pode ofendê-lo e impedir negociações. É preciso finalmente entender de verdade se Putin está mesmo interessado em assinar um acordo de paz. Bem, isso já é algum tipo de idiotice, para ser honesto, e já parece só uma tentativa de justificar suas ações e a falta de ações. Por isso deixo reticências por hora. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like